Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 17 deste conjunto de aulas que tenta explicar um pouco dos capítulos 8 e 11 de Daniel. Esta é a nossa terceira teoria, portanto é um estudo que foi feito destes mesmos capítulos. Convido-te a ver as nossas duas teorias anteriores. A teoria 1, 666 e Avanime, e a teoria 2, 8 e Avena. Vais encontrar muitas conclusões das Sagradas Escrituras e onde tu podes também comentar esses mesmos vídeos que se encontram aqui na Escola Kitonite. Hoje vamos ter o grato prazer de falar sobre um comandante romano, que por incrível que pareça, ele encontra-se no capítulo 11 de Daniel. Este comandante romano foi um dos primeiros combatentes contra os gregos, em que as suas vitórias foram decisivas, ok? Então é esse o nosso estudo da aula de hoje. Desde já quero-te agradecer por estares aqui na Escola Kitonite. E se ainda não és inscrito neste canal, convido-te a te inscreveres, a deixares o teu like, o teu comentário. Aqui não fazemos como em outros canais, em que eu comento e depois apago os comentários quando já não tenho mais resposta. Aqui na Escola Kitonite nós não apagamos nada, está bem? E temos sempre o gosto e fazemos sempre o gosto que tu deixes o teu comentário e que nós possamos responder, não é? Um ao outro, sempre com muito cuidado, não é? Com muito respeito, e para que nós, não é? Juntos consigamos chegar à verdade, porque esse é o nosso único objetivo. Obviamente que eu não quero ter a verdade absoluta, porque também não a tenho, mas em conjunto, não é? A humanidade em conjunto chega à verdade, que eu penso que é esse o objetivo de Deus. Deste momento também convido-te a ver em especial a nossa aula número 7, e agora repara, estamos na aula 17 e eu convido-te a ver a aula número 7, onde nós falamos sobre os transgressores. É mais aquela coincidência, não é? Que já sabes que eu não acredito em coincidências, mas isto não foi planeado. Portanto, isto acontece exatamente porque as coincidências, não é? Aquelas coincidências estão nas mãos de Deus, não é? Como é óbvio. Em que nós falamos sobre os transgressores, os Raposhima, e nós dizíamos nesta mesma aula e fazíamos a interpretação ou a explicação de Daniel, capítulo 8 e versículo 23, que diz o seguinte: Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Já sabes que estes prevaricadores, nesta aula eu falei sobre os romanos, aqueles que mataram Jesus. Portanto, para mim, estes são os prevaricadores. Porquê? Porque nós estamos a falar no final do reinado. Do reinado de quem? Dos 4 reis. Ou dos 4 reinos. Porque nem são reis, são reinos. Ora, estes 4 reinos são gregos, não é? Ora, quem é que substituiu no reinado os gregos? Foram exatamente os romanos. Portanto, quem surge a seguir aos gregos são os romanos. Então, estes prevaricadores são, se forem um grupo de pessoas, são romanos. Ora, também não podem ser prevaricações, não é? Porque muitos traduzem por prevaricações. Já te disse que quando aparece o Ra antes do Poshima, está a falar num grupo específico. Ok, Ra quer dizer específico, porque senão teria só Poshima, não teria Ra Poshima. E portanto, prevaricações não pode ser. Porquê? Porque as prevaricações nunca acabaram. Até hoje sempre existiram prevaricações e nunca acabaram. Portanto, se não acabaram, quer dizer que estes prevaricadores ou prevaricações só pode ser prevaricadores, e é um grupo de pessoas. Ora, para mim são os romanos. São os romanos que dominaram este mundo depois dos gregos. Ok? Pronto. Convido-te a ver esta aula onde eu falo sobre o assunto. E se estamos a falar em romanos, quer dizer que estes romanos teriam, em algum momento da história dos gregos, conquistado este povo. Ok? Então, vamos ver exatamente isso nas profecias de Daniel 11. Daniel 11, versículo 18 diz o seguinte: Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Ora, ilhas, não é? Ilhas, estamos a falar de que ilhas?
como tu lembras-te perfeitamente, não é? Nas profecias, quem é que vivia nas ilhas? Eram os gregos. Okay? Vamos já falar sobre o assunto a seguir. Portanto, estas ilhas, portanto, para mim, sem qualquer tipo de interpretação, porque estamos em Daniel 11, e 11 não pode ser interpretado, porque já está, porque ele próprio já é uma interpretação do anjo, não é? Que vem junto de Daniel. Convido também tu veres a minha opinião sobre esse anjo que vem junto de Daniel. E, portanto, aqui não podemos fazer interpretação. Vamos já falar sobre estas ilhas. E depois assim, um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele. Ora, contra quem? Ora, se tu vires nas aulas anteriores, vais ver que é Antíoco III Magno. Antíoco III Magno, juntamente com o seu irmão, tinham reconquistado as terras perdidas por seu pai. Ok? Por seu pai. E o Antíoco III Magno, não é? Quis conquistar também estas terras da Grécia. Ok? Portanto, ele dominava a parte oriental do Império de Alexandre Magno. E como a Grécia não lhe pertencia, não foi repartida por ele quis conquistar esta mesma Grécia. Okay? Portanto, ele vai se virar para as ilhas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio. Muitos associam este príncipe a Jesus. Ora, Jesus é um príncipe. Não há dúvida nenhuma que Jesus é um príncipe. Neste momento, para mim, já é rei. Mas costuma-se fazer neste mundo não existiram só o príncipe Jesus. Houve outros príncipes. Está bem? Então o que eu digo aqui, isto está aqui a palavra Katzin. Okay? A palavra hebraica Katzin, está aqui no versículo bíblico em hebraico, foi traduzida por príncipe. Okay? E, de certa forma, podia ser. Mas nunca te esqueças que a palavra príncipe em hebraico diz sar. Portanto, que não é Katzin. Então eu digo que no contexto, que aqui está, não é? Se fez cessar o seu opróbrio, parece-me que devia ser traduzido por chefe, governante ou comandante no sentido militar. Okay? Portanto, e se olharmos para a história, não é? Na história de Antíoco III Magno, vemos que este é mesmo um comandante militar. Vamos já falar sobre ele. Diz assim, existem duas batalhas que obrigaram Antíoco III Magno a retirar-se das ilhas. As batalhas das Termópilas, no ano 191 a.C., e de Magnésia, no ano 190 a.C. E estas contra a República Romana, Roma. Okay? Então, Roma, nesta altura, já dominaria o território grego, okay, da Grécia, e o antigo terceiro Magno quis, costuma-se fazer, conquistar estas terras aos romanos. Okay? Então, para tu veres que de facto nós aqui nas nossas teorias já falamos nestas ilhas, eu convido-te a veres os nossos vídeos sobre a nossa primeira teoria, são 9, onde nós falamos sobre a besta do Apocalipse, que associávamos esta besta do Apocalipse aos gregos. E de muitas associações que nós fizemos dos gregos à besta do Apocalipse, nós dizíamos que em Gênesis 10:5 está escrito que os filhos de Yavan estão repartidos pelas ilhas dos gentios. Assim como a besta, de Apocalipse 13:1 surge do mar, os gregos, relativamente ao povo de Israel, também viviam no mar. Ora, quem era o Yavan? Yavan era o neto de Noé, filho de Jafete, que foi exatamente o pai dos gregos. Okay? Estamos a falar dos gregos, Yavanim. Por isso é que a minha teoria se chama Yavanim, porque Yavanim é, como se diz, gregos em hebraico. Okay? Então, se tu leres, e convido-te a abrir a tua Bíblia, é em Gênesis capítulo 10, versículo 5, que diz o seguinte: por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Ora, de quem é que está a falar? Exatamente dos filhos de Yavan, os Yavanim, os gregos. Ok? Portanto, se alguma dúvida houvesse, não é? Logo no Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 10, logo no início da Bíblia, tu vês que, de facto, quem vivia nas ilhas eram os gregos. E se quando fala em ilhas, não é? Em ilhas, quem são estas ilhas? São as ilhas gregas. Portanto, só pode ser as ilhas gregas. Não pode ser mais nada. Portanto, Antíoco III Magno esteve na Grécia, ok? E, portanto, ele lutou contra os romanos na Grécia. Então,
conclusão óbvia, este príncipe só pode ser um comandante romano, não é? Porque foi contra ele que ele lutou. Diz assim, analisando o versículo, este comandante pertence à primeira batalha, à Batalha das Termópilas, pois foi travada nas ilhas, enquanto a segunda, portanto a de Magnésia, foi travada na Anatólia. Concluo assim que este chefe militar romano, Roma, é o cônsul Mânio Acílio Glabrião. E será que este cônsul Mânio Acílio Glabrião era um príncipe? E a resposta é sim. Porquê? Porque estamos a falar da República Romana e não do Império Romano. Ora, no Império Romano existiam os imperadores que eram os chefes da nação, não é? Do Império. Na República Romana havia, portanto, homens que eram chamados de cônsulos que dominavam, não é? Que eram os responsáveis pela segurança da República Romana. E neste ano estava exatamente o Mânio Acílio Glabrião. Portanto, ele era um comandante, ele era um governante militar, porque estes comandantes também tinham o dever de proteger a cidadania romana, na República Romana, e quem estava responsável por essa segurança era este Mânio Acílio Glabrião. Portanto, para mim, na minha interpretação, este príncipe é o cônsul Mânio Acílio Glabrião. E, portanto, ele travou, foi o comandante desta Batalha das Termópilas, no ano 191 a.C., portanto, foi uma batalha travada entre o reino Seleucida e a República Romana, ok? E foi travada nas Termópilas, portanto, no ano 191 a.C. Se tu fores ver ao mapa, estas Termópilas encontram-se no centro destas mesmas ilhas, neste território grego, chama-se mesmo Grécia Central. Não confundir a Batalha das Termópilas travada entre os persas e os gregos, não é? Estás a ver que é sempre aqui neste sítio onde costuma-se dizer, onde se trava as batalhas mais importantes neste momento. Portanto, e foi aqui que o Antíoco III Magno recuou. Diz que as perdas romanas foram irrelevantes, cerca de 200 soldados, portanto para mim já é muita gente, mas foram irrelevantes porquê? Porque a maior parte do exército de Antíoco foi morto ou capturado. Tá bem? Então o próprio Antíoco teve que fugir com 500 cavaleiros para Magnésia, nas planícies da Lídia. E depois vai ter uma segunda batalha contra Antíoco III Magno, que ele depois vai ter que fugir para o seu território, não é? Portanto, mas, costuma-se dizer, foi a Batalha das Termópilas travada nas ilhas, portanto só pode ser este o príncipe. Portanto, segundo a minha interpretação, é o cônsul Mânio Acílio Glabrião. A Wikipédia também traz esta mesma história, diz que em 198 a.C. Antíoco invade partes do reino de Pérgamo e em 196 a.C. a Trácia, que proclamou como sua. Portanto, Pérgamo pertence à atual Turquia, portanto ele ainda não estava na Grécia. Esta invasão levou a problemas com Roma, que exigia a sua retirada da Europa, a que este recusou o fazer, não é? Para piorar a situação, Antíoco acolhe na sua corte Aníbal, inimigo de Roma, derrotado na Segunda Guerra Púnica. Okay? Estas guerras púnicas foram travadas entre os romanos e os macedónios, gregos também. Na Grécia, Antíoco seria apoiado apenas pela Liga Etólia, que desejava livrar-se da influência romana. Okay? Em 191 a.C., Antíoco seria derrotado pelos romanos nas Termópilas, abandonando a Europa. Portanto, foi aqui, não é? Portanto, foi aqui que tudo começou com o recuo de Antíoco III Magno. Portanto, Antíoco III Magno, como o próprio nome indica, é o Grande, não é? Ele teve bastantes conquistas, conquistou todo o seu território que tinha sido perdido pelo seu pai, mas costuma ser depois, a partir dele crescer, não é? O crescimento depois foi sempre a diminuir, não é? Tendo recusado deixar a região a oeste das montanhas de Taurus, Antíoco foi definitivamente vencido na Batalha de Magnésia, portanto esta já é a segunda batalha, em 189 a.C., portanto uns dizem que é 189, outros dizem que é 190, mas também a diferença também não é muito. E depois ele vai fazer um tratado com Roma, não é? Tratado de Apameia, que portanto ele firmou esse tratado com Roma e o Império Seleucida
portanto aqui foi de facto as derrotas de Antíoco III Magno contra os romanos em Termópilas e Magnésia. Uma das coisas muito importantes que nós nunca devemos esquecer é que para Deus só conta quando nós começamos a ser derrotados. A derrota para Deus costuma ser já é uma consequência das primeiras derrotas, não é? Daquilo que costuma ser que nós fomos perdendo. Então, na história deste mundo, não conta aquilo que é feito no final, mas sim no início. Portanto, o início para Deus é que conta. E, portanto, para mim, esta é a batalha das Termópilas, onde Antíoco III Magno começa a perder para o Império Romano. Okay? É aqui que está. E, portanto, o príncipe, não é? O Catsine, é exatamente o cônsul Mânio Acílio Glabrião. Diz assim: virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, portanto, versículo 19, mas tropeçará e cairá e não será achado. Portanto, está a falar de Antíoco III Magno, que depois de perder para os romanos, não é? E das suas retiradas, ele vai virar-se para a sua própria terra, mas depois diz que tropeçará e cairá e não será achado, quer dizer que foi morto. Então eu digo o seguinte: pelo texto extraído da Wikipédia, penso que não é necessário qualquer comentário. Gostaria de salientar o aparecimento da cidade de Suzã na região de Elão. Ora, porquê é que eu queria salientar este facto? Porque costuma-se dizer esta cidade de Suzã, Shushan, nós já falamos aqui no início das nossas teorias, da nossa teoria 3. E, portanto, eu convido a ver as nossas aulas anteriores, ok? Portanto, mais uma vez aqui aparece a cidade de Shushan. Diz assim: documentos cuneiformes apresentam Antíoco III reinando junto do seu filho Seleuco IV Filopátor, que ainda vamos falar hoje, nas datas de 11 de outubro de 189 a.C. a 18 de dezembro de 188 a.C. E depois há duas versões sobre a morte de Antíoco. Diz que Antíoco e vários nobres foram mortos na Batalha de Shushan, estás a ver, pelos Elimeus, no segundo ano da Olimpíada 148. Estamos a falar no ano 187 a.C. Repara que depois do início da sua queda, em pouco tempo, cerca de 3 anos, 4 anos, não é? Mais uma vez 3 anos e meio, mais ou menos, ele vai ser morto, não é? Segundo outra versão, diz que Antíoco foi assassinado em 187 a.C. num templo de Baal, onde se tinha dirigido para tentar conseguir parte do dinheiro que tinha que pagar aos romanos, está bem? Portanto, ele virou-se para as suas terras, não é? E em pouco tempo, costuma-se dizer, ele vai ser morto, não é? Ele vai ser eliminado. Cerca de 3 anos e meio, 4 anos e meio. Portanto, foi mesmo muito pouco tempo. E é mais ou menos a história deste mundo. É em 3 anos e meio, 4 no máximo, e tudo está feito. Então, vamos terminar com o versículo 20 de Daniel 11, que diz assim: e em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela sua glória, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Portanto, em seu lugar, em lugar de quem? Em lugar de Antíoco III Magno, porque é sobre essa pessoa, sobre esse rei que se tem vindo a falar. Ora, quem é que se levantou no lugar de Antíoco III Magno? O seu filho, Seleuco IV Filopátor. Este rei era um rei muito preguiçoso, ok? E o único objetivo dele era extorquir dinheiro aos seus súbitos, não é? às pessoas que ele tinha conquistado, para pegar nesse mesmo dinheiro e dar aos romanos, porque ele era tributário desses mesmos romanos. Okay? E depois diz que em poucos dias será quebrantado, isto sem ira e sem batalha. Vamos já ver se de facto são poucos dias ou poucos anos, não é? Porque há aqui alguma ideia que é preciso passar. Okay? A palavra em hebraico, eu gosto sempre de falar em hebraico, temos Yamim Ahadim. Yamim é o plural da palavra Yom, que significa dia. E Ahadim, Ahad quer dizer único, Ahadim quer dizer que não é mas é pouco mais do que Ora, então, juntando este conceito com Yamim, nós temos exatamente poucos dias. Isto é, não é um dia, mas são poucos dias. Portanto, Yamim e Ahadim.
É essa a tradução do hebraico. Portanto, são poucos dias, não é anos. Então, eu vou-te ler aqui o que Isaac Newton escreveu, que diz que Seleuco Filopáter sucedeu ao seu pai no ano 561 de Nabunassar e reinou por 12 anos. Mas nada fez de notável, era preguiçoso e atento apenas a instruir dinheiro para os romanos. E eu pus aqui entre parênteses Roma, okay? De quem era tributário. Foi assassinado por Heliodoro, a quem havia mandado saquear o templo de Jerusalém. Assim descreve Daniel 11:20 o seu reino. E um homem, vilíssimo e indigno de honra de rei, ocupará o seu lugar e perecerá em poucos dias. E aqui tens entre parênteses anos. Portanto, foi o próprio Isaac Newton que colocou aqui os anos. Não no furor de alguma briga, nem em alguma batalha. Portanto, aquilo que eu entendo aqui das palavras de Isaac Newton é que, como ele reinou por 12 anos, quer dizer que em pouco tempo, não é? Em poucos anos, podemos assim dizer, ele seria morto. E, portanto, estamos a falar em poucos anos e não em poucos dias. Aquilo que eu acho é que o texto é poucos dias e 12 anos não são poucos dias, ainda são bastantes dias. Está bem? Passado daqui a 12 anos, ainda muita coisa acontece. Portanto, não são poucos dias. Aquilo que eu digo é o seguinte: o sujeito deste versículo é Seleuco IV Filopáter, rei do norte, sem dúvida nenhuma. Portanto, para mim, concordo perfeitamente com Isaac Newton, de que está a falar-se de Seleuco IV Filopáter. O texto sagrado refere-se que ele, em poucos dias, seria quebrantado. E ele reinou por 12 anos. Comparando este versículo com o 13, dá a entender que a palavra dias devia ser substituída por anos. Porquê? Porque no 13 também fala em anos. E aqui está a falar em dias. Portanto, não é a mesma coisa. Está bem? Isto é, a interpretação está incorreta. Portanto, quer dizer que quem escreveu, não é? Porque é uma interpretação, estamos a falar na interpretação do anjo, ele devia ter escrito poucos anos ou em vez de poucos dias. Aquilo que eu digo é que pelo texto seguinte, retirado da Wikipédia, que nós vamos acabar esta aula por ler, diz assim: no ano 175 a.C., Seleuco inicia uma política de cobrança de impostos na terra de Judá. E em poucos dias, isto é, nesse mesmo ano, Seleuco é assassinado. Portanto, quando ele passou os impostos pela terra de Judá, em poucos dias, isto é, nesse mesmo ano, ele é assassinado. Portanto, as profecias estão completamente certas. Não são poucos anos, mas sim poucos dias, porque é nesse mesmo ano que Seleuco é assassinado. E tu tens aqui a prova, não é, do Wikipédia, nem sequer é minha, que diz assim: em 175 a.C., portanto, estás a ver, estamos no ano 175 a.C., ele viu-se compelido por necessidades financeiras criadas em grande parte pela pesada indemnização de guerra exigida por Roma, a prosseguir com uma política ambiciosa. Por instigação de Apolónio, dá ordem ao seu comandante Heliodoro para obter dinheiro no templo de Jerusalém, mas ele encontrou a oposição do sumo sacerdote Onias e retornou. Portanto, este sumo sacerdote costuma-se dizer, não quis pagar estes tributos ao rei, não é? Ao rei Seleuco, e o que ele vai fazer é que Heliodoro vai voltar novamente para junto do seu rei sem nada. Então o que é que ele vai fazer? Heliodoro, antes que alguém o matasse, não é? Porque costuma-se dizer que quando andas a tirar dinheiro aos outros também pode ser morto, não é? Então o que aconteceu foi que em 3 de setembro desse mesmo ano o rei Seleuco foi assassinado por Heliodoro, portanto sem batalha, não é? Como dizia o texto, sem batalha. Portanto ele foi assassinado pelo seu próprio súbito, não é? Então diz assim: o reino foi tomado então por seu irmão mais novo, Antíoco IV Epifânio, que é sobre esse rei que nós vamos falar na próxima aula, que havia passado 11 anos em Roma. Portanto, estás a ver, o rei Seleuco IV foi morto, não é? Reinou por 12 anos. E o Antíoco IV Epifânio vai, portanto, ocupar o seu lugar, e que tinha estado 11 anos, okay, em Roma. Estás a ver, como refém. Portanto, está certíssimo. A história é completamente certa. Ao retornar de Roma, Antíoco IV Epifânio, portanto, que é quem vamos falar dele, matou Heliodoro. Portanto, ele matou o assassino de seu pai.
como o verdadeiro herdeiro Demétrio I Sóter, filho de Seleuco, estava sendo mantido como refém em Roma, uma criança, Antíoco, filho de Seleuco IV, foi nomeado o rei por alguns anos até que Epífanes o matou. Portanto, isto é a história que nós vamos ver a seguir. Portanto, Antíoco IV Epífanes vai suceder ao seu pai, que era o Seleuco IV, e portanto o que vai acontecer, Seleuco IV Filopáter, o que vai acontecer é que o Antíoco vai deixar o filho de Seleuco IV, o seu sobrinho, como rei, mas enquanto era criança, não é? Mas na história conta-se exatamente Antíoco IV Epifânio como sendo o rei. E depois o que vai acontecer é que, costuma-se dizer, antes que essa criança, que entretanto ia crescendo, matasse o Antíoco IV Epifânio, ele próprio vai matar o seu sobrinho. É a história tão simples como isso. E de facto, portanto, o que vai acontecer é que, portanto, Antíoco IV Epifânio vai matar portanto, o seu sobrinho, e vai ele tomar conta do reino Seleucida. Isto vai ficar para a nossa próxima aula, e por isso depois temos grandes surpresas sobre este Antíoco IV Epifânio, porque a Bíblia fala sobre essa situação. E aquilo que eu gostava de terminar, não é, aqui olhando para o versículo bíblico, é que quando tu estudares as profecias, tens que olhar para as palavras todas. Tá bem? Portanto, não podes olhar para alguma coisa e pensares que pronto, está escrito assim, mas se calhar não foi bem assim porque isto foi escrito por um ser humano, não é? Mas não te esqueças que aqui está um enviado do céu a dar a interpretação a Daniel. Portanto, ele está completamente certo. E quando isto é uma interpretação do anjo, não é? A Daniel, quer dizer que isto tem que ser levado à letra. Não pode ser interpretado. Se fala em poucos dias, é em poucos dias. Se fala poucos anos, é poucos anos. Se fala em reino, é reino. Se fala em rei, é rei. Se fala em barcos, tem que ser barcos. Se fala em cavalos, tem que ser cavalos. E por aí afora. Okay? Portanto, não pode ser, as pessoas não podem fazer a interpretação que acham que é quando já está sendo feita uma interpretação. Isto mostra de facto que a palavra de Deus é completamente confiável e que eu convido-te a estudar as Sagradas Escrituras, porque nela vais encontrar exatamente verdade e também, costuma-se dizer, salvação, porque esse é que é o aspecto mais importante, a salvação das nossas almas, não? Da nossa vida, não é? De termos uma vida eterna. E aquilo que eu gostava de deixar é que, se de facto tu gostaste da nossa aula, não é? Nós convidamos-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhares os nossos vídeos, a deixares o teu like e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.